Está escrito em Salmos 19, versículos de 1 a 3 o seguinte: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Meu irmão, minha irmã, sem discurso e sem voz, a natureza anuncia claramente a glória de Deus. Davi viu o mundo por essa ótica. Um aspecto importante na espiritualidade cristã é exatamente o contato com Deus. Ou seja, a percepção de que nós estamos em sua presença, de que Ele está revelando de si a nós. E ainda a experiência de comunhão, de sentir-se amado, perdoado. A percepção de dádivas, de bênçãos e cuidado. O contato com Deus na espiritualidade cristã é fundamental e ele não precisa ser fruto exclusivo da experiência do culto nas quatro paredes do templo. Não, absolutamente. O profeta Isaías diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 6, que foi ao templo e lá ele viu a glória de Deus. Mas o texto de Salmos 19 mostra que Davi também viu a glória de Deus e a viu nos céus sobre a sua cabeça, em meio ao campo. Meus queridos irmãos, nós precisamos praticar a presença de Deus em nossas vidas. Quando estamos em contato com Deus, nosso olhar para a vida muda. A prática da presença de Deus nos permite vislumbres da eternidade. Vislumbres estes que esclarecem um pouco mais sobre quem Deus é, mas esclarece também sobre nós, quem somos, e sobre o nosso próximo também. E isso nos transforma e nos enriquece. Estamos ainda vivendo esses dias, esse período negro da pandemia do coronavírus. E nesses dias em que passamos sem irmos ao templo, tivemos uma grande oportunidade, ou ainda estamos tendo, a oportunidade de ter mais contato com Deus sem a ajuda do templo. Lá no templo, normalmente nós nos aquecemos mais, cremos mais. Devemos aprender a crer mais, sem precisarmos estar lá também. O templo se tornou muito simbólico para nós e para muitos também. E acabou centralizando a fé de tal maneira que passaram a depender do templo. Uma dependência que tem dificultado a percepção da presença de Deus em outros lugares e de outras formas. Sem desmerecer o valor do templo para a nossa espiritualidade, precisamos aprender a perceber Deus no mundo criado. Assim como Davi, nós precisamos aprender a praticar a presença de Deus. Ele está presente no que criou. Como olhamos o objeto que pertence a alguém que amamos e nos lembramos dessa pessoa, tudo pertence a Deus e deve nos remeter a nossa lembrança para Deus. E essa lembrança tende a fortalecer o nosso caminho como discípulos de Jesus. Tende a promover crescimento, santidade e compromisso com o reino de Deus. E isso não dispensa o templo, logicamente, e ele ganhará mais significado para a nossa adoração, pois é nele que celebraremos não o Deus que lá encontramos, mas o Deus que conosco está em todo lugar, em toda situação, em toda e qualquer circunstância a que estivermos envolvidos. Lembro-me de algumas conversas que pude ter com um pastor, amigo meu, com quem tive a oportunidade de congregar-me com ele, e ele dizia da importância dos primeiros pensamentos, os pensamentos do momento em que nós nos acordamos. Dizia ele que os nossos primeiros pensamentos ao acordar revelam
o que mais está dominando a nossa mente, a nossa atenção. Comecei a me perguntar se meus primeiros pensamentos relacionavam-se com Deus. Meus queridos irmãos, quando aprendemos a ver Deus à nossa volta, nós passamos a facilitar para nós mesmos o fortalecimento de nossa fé e do nosso caminhar com Deus. Crescemos em santidade e em sabedoria. A memória dos valores do reino fica mais viva e passa a interferir mais em nosso dia. Diante das tentações e pressões do dia, mais facilmente percebemos a presença de Deus e o escape que temos para não pecar. Por isso, devemos fazer da vida o nosso templo e ir ao templo para celebrar o Deus de nossas vidas. É esse o segredo, não o Deus do templo, mas o Deus de nossas vidas. E que a cada manhã, com nossos sons e cores, devemos praticar a lembrança de que tudo foi feito por Deus e que Ele está próximo de nós. Devemos insistir em praticar a presença de Deus. Nossos dias, com certeza, serão outros e nós também. Deus abençoe sua vida e sua família, meu querido e amado irmão, e que possamos ter o nosso pensamento voltado para Deus e para as coisas criadas por Deus, para que assim possamos reverenciá-lo melhor, cultuá-lo melhor, servi-lo melhor. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.